Então vamos lá. Comecei a gravar aqui para que a gente possa então depois passar para o YouTube, ok? Já que estamos aqui então, aqui ao vivo, aqui pelo Instagram, ok? Eu quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos aonde você está, para que a gente possa então orar a Deus e entregar esse momento aqui diante de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te louvar nesta noite por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Em especial, por esse momento que podemos estar juntos no devocional online para edificarmos a nossa vida em Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós lamentamos não podemos estar juntos no mesmo lugar para te adorar, para cantar louvores, mas nesse tempo, Deus, nós te buscamos e te agradecemos porque podemos ainda edificar as nossas vidas por meio da internet. Que nessa noite o Senhor venha adentrar em cada casa, em cada coração e falar poderosamente em nossas vidas. Assim oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos começar o nosso devocional neste momento. Nós estamos vendo o Salmo 42 e o Salmo 43, e como eu havia falado para vocês, é um dos mais belos salmos de lamentação de lamentações que nós encontramos na palavra de Deus. E vimos que os Salmos 42 e o Salmo 43, ele é uma única poesia que avança para o e cresce assim, no sentido de lamento e de esperança em Deus. E já vimos duas mensagens, dois devocionais, em que a primeira parte, o salmista ele revela a sua dor e o seu abatimento, e bem como sua lembrança de alegria da casa de Deus, em que ele ia então à casa de Deus. Nessa noite em especial nós vamos ver a terceira parte. E essa terceira parte nós vamos ver no Salmo 43. O salmista ele vai demonstrar a sua firme esperança no futuro em Deus. O salmista ele vai falar isso, ele vai revelar isso, o que está dentro do seu coração. E nessa firme esperança que ele tem em Deus do futuro, é que nós vamos poder ver o seu desejo contínuo por Deus em lhe prestar culto. E se a gente pode pôr um tema para essa noite, esse é o tema que nós vamos ver. Desejo contínuo por Deus em lhe prestar culto. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Salmo de número 43. Salmo 43, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos lá? Salmo 43. Eu espero você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí. Salmo 43. O Salmo, ele diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
A Ele, meu auxílio e Deus meu. O Salmo 43 é a última parte dessa bela poesia de lamento. E o que nós vemos então no Salmo 43? Que depois que o salmista ele demonstrou, no Salmo 42, na segunda parte, o seu profundo abatimento, o salmista nesse momento, ele revela para nós que ele clamou ao Senhor. E por que o salmista ele clamou? Ele clamou a Deus por livramento. Então a gente vê um clamor a Deus por livramento. E ele diz no versículo de número 1, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Na versão da NVI, ele diz assim, faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos. Ele queria livramento. E ele sabia que o único que podia dar para ele o livramento da sua vida era o próprio Deus. Somente Deus é que podia dar livramento a ele. E nesse clamor ele disse, faze-me justiça. O salmista está clamando para que Deus, ele tem Deus como seu juiz. Para que Deus como juiz viesse a julgar a sua causa. O Deus que ele tanto deseja prestar culto e adorar, se assenta em um trono. Sim, o Deus que ele tanto deseja, esse Deus com que ele clama agora, ele se assenta num trono. E esse Deus é justo. E esse Deus, por ser justo juiz, ele julga com equidade. E ele sempre age segundo a verdade. Esse Deus a quem ele está clamando, é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo pode. Deus vê um povo infiel. Deus vê o homem que é perverso. Mas nesse momento também Deus vê o servo dele que é fiel, está clamando por livramento. E o salmista, ele diz, defende a minha causa. O salmista está clamando para que Deus, como juiz, defendesse a sua causa. O salmista, ele recorre a Deus. Ele põe Deus em primeiro lugar na sua vida, aquele que pode julgar a sua causa. Ele recorre a Ele, e não a um tribunal de pequenas causas. Ele não recorre ao PROCON e nem a nenhuma outra pessoa, mas a Deus, que pode fazer justiça, que pode pleitear a sua causa. A Deus que julga todas as coisas, conforme a sua vontade e conforme os seus mandamentos. Sim, queridos. Deus julga conforme os seus critérios, e não segundo a vontade e os critérios dos homens. Porque Deus é justo, o homem é injusto. Deus é o Deus da verdade, e não o Deus da mentira. Deus é o Deus da equidade, ele não é o Deus da iniquidade. Por isso que o salmista ele recorre a Deus, para ter certeza daquele que pode pleitear a sua causa. E aqui então ele diz, livra-me, livra-me. O salmista ele clama por livramento. Ele quer ser livre daquela situação que estava impedindo-o de ir à casa de Deus. Ele quer ser livre das mãos dos perversos, que não somente o insultam, como impedem ele de prestar culto ao Senhor. Livra-me, Senhor, livra-me. Ainda que a sua causa ela seja terrena, ela está sendo pleiteada diante de Deus, do justo juiz, cujo trono está no céu. E clamando ao Senhor, o salmista mais uma vez,
ele derrama a sua alma em lamento ao Senhor. Um clamor, e nesse clamor ele derrama a sua alma. E a gente vê mais uma vez, agora no versículo de número 2, o lamento de uma alma abatida. Sim, queridos, esse é um salmo de lamento, de uma alma abatida, porque ele tem anseio por Deus. E nesse lamento, o salmista ele diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que, Senhor? Por que me rejeitas? Por que eu tenho que viver desta maneira? Por que me rejeitaste? Por que eu devo sair vagueando e pranteando? Por que eu devo ficar assim oprimido pelo inimigo? Por que, Deus? Mas antes dele dizer, por que, Deus? Por quê? Ele faz uma afirmação: pois tu és o Deus da minha fortaleza. O Deus da minha fortaleza. Ainda diante de toda aquela situação que causava dor e lamento no seu coração, profunda tristeza, ele tinha certeza de quem Deus é. Nos momentos difíceis de dor, nós precisamos ter certeza de quem Deus é para nós e em nossa vida. Deus, és a minha fortaleza. Tu és a minha fortaleza. Queridos, o maior consolo que uma pessoa ela pode ter em terra estranha, distante da sua casa, distante dos seus familiares, rodeado de pessoas perversas que querem o seu mal, é ter Deus como sua fortaleza. Nos momentos de aperto, de opressão, ter Deus como a nossa fortaleza, esse é o nosso maior consolo. Aquele em que você pode se abrigar e se proteger. Ter Deus como fortaleza é ter Deus, é ter um lugar onde você pode se abrigar e se proteger. Deus é uma fortaleza indestrutível, onde homem nenhum pode adentrar pelos seus portões e avançar e ultrapassar os seus limites. Não, com Deus não é assim. Ter Deus como nossa fortaleza é ter plena certeza de segurança em nossa vida. E com certeza o salmista, ele tinha Deus como sua fortaleza. E ele sabia que a vida dele só poderia estar segura em Deus. É assim que você hoje se relaciona com Deus? É assim que você vê Deus na sua vida, Ele sendo a sua fortaleza? Você acha que Deus hoje ele é a sua fortaleza? Você tem certeza disso? De que Deus ele pode te guardar e te proteger, que a sua vida está plenamente segura nele? Era assim que o salmista estava vendo? Queridos, e porque Deus é a sua fortaleza, porque nele a sua vida está em plena segurança, é que o salmista ele pode então derramar a sua alma. Deus é um lugar seguro para nós derramarmos a nossa alma, para nós colocarmos diante dele todo o nosso anseio, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. E é por isso que ele fala assim: por que tu me rejeitaste? Aqui ele está derramando a sua alma. E o salmista ele está inconformado com essa situação. Por que hei de andar eu lamentando? Por que o salmista ele expressa desse jeito? Por que o salmista ele está se lamentando? A gente já tem entendido pelo Salmo 42, porque o maior desejo do salmista é que Deus viesse trocar a sua tristeza, a tristeza do distanciamento que ele estava tendo da casa de Deus, pela alegria de lhe prestar culto. Ele estava triste porque ele estava distante da casa de Deus. Senhor, troca essa minha tristeza pela alegria da sua casa. Troca. Esse era o clamor, esse era o lamento do salmista. Troca. Porque o salmista, ao invés de
de ter que sofrer continuamente os insultos dos perversos. Ele queria se alegrar com seus irmãos e com cânticos de alegria. Era isso. O lamento dele era isso. Porque ele queria estar na presença de Deus junto com os seus irmãos, cantando cânticos com alegria. Senhor, porque eu preciso viver dessa maneira? Não é isso que o meu coração deseja. O meu coração deseja outra coisa. O meu coração deseja estar em tua casa. Eu quero viver esta alegria. E porque o salmista ele tem esse desejo contínuo no coração. Presta bem atenção. Um desejo contínuo no coração por Deus, em lhe prestar culto, é que ele clama por libertação. E ao clamar por libertação, o salmista também ele faz uma petição. E aqui nós chegamos no versículo 3. E que petição o salmista ele faz a Deus, para Deus guiar a sua vida. Naquele momento ele diz, Senhor, guia a minha vida. Guia a minha vida. Ele diz no versículo de número 3, Senhor, Deus, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Envia, Senhor, envia a tua luz, envia a tua verdade, porque elas me guiarão, elas me levarão ao teu santo monte, ao lugar aonde habitas. Ele faz essa petição ao Senhor. Envia a tua luz. Envia a tua verdade. Envia. O salmista ele pede para que Deus guie a sua vida. Queridos, só existe um único caminho em que o Filho de Deus ele deve andar. E esse caminho é o caminho de Deus. O caminho cuja vida é dirigida pela luz e pela verdade. O salmista confia em Deus e ele quer que Deus guie a sua vida. Quando nós confiamos a nossa vida em Deus, nós também pedimos para Deus, Deus, guia a minha vida. Envia a tua luz, envia a tua verdade e guia-me, conduza-me, leva-me. Leva-me. Nessa situação de dor que o salmista ele estava vivendo, de tão grande abatimento da sua alma e de privação de não poder estar na casa de Deus. Preste atenção, ele não toma nenhuma decisão por si só, mas ele pede a Deus que conduza a sua vida. Você tem essa prática na sua vida? Senhor, conduza a minha vida. Envia a tua luz, envia a tua verdade e conduza-me neste dia. Conduza-me nessa situação. Conduza-me. Eu acho que é bem conhecido um versículo que eu vou ler agora, que encontra-se no Salmo 119, versículo 5, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O autor do Salmo 119 sabia que somente a palavra de Deus poderia guiar a sua vida no caminho do Senhor, em direção a Deus. Nenhuma outra coisa tem poder para nos guiar, a não ser a luz e a verdade de Deus. E quando o salmista ele pede para o Senhor enviar a luz e a verdade,
porque ele sabe que somente é Deus é quem pode guiar a vida dele e cumprir com o desejo do coração dele. E o salmista ele diz assim: guia-me, leva-me ao teu santo monte. Olha o lugar em que o salmista ele quer ir, ao teu santo monte. Sim, ao teu santo monte. Dos montes do Hermon, onde ele estava, para o seu santo monte. O salmista estava pedindo que, através da sua luz, através da verdade, através da sua palavra, Deus viesse restabelecer a sua vida espiritual e social. Somente a palavra de Deus, somente a luz do Senhor é que pode restabelecer a nossa vida espiritual e a nossa vida social. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Você conhece esse versículo? E somente é isso que pode guiar a nossa vida. Somente é a palavra que pode restabelecer a nossa vida espiritual e social. Queridos, nesse exato momento em que nós estamos vivendo, é somente Deus é também quem pode restabelecer a nossa vida espiritual e social. É Deus, somente Deus. Por mais que estejamos sujeitos a governadores, a nossa vida não está na mão deles, mas na de Deus. É Deus que deve dirigir as nossas vidas. É a Ele que devemos ouvir. É pelo decreto dele que a vida espiritual e social podem ser restabelecidas. Ainda que devamos ser submissos às autoridades, é Deus quem tem todo o poder e não o homem. Nós confiamos em quem? No homem ou em Deus? Quem é que pode restabelecer a nossa vida social? Quem é que pode restabelecer a nossa vida em comunidade? Quem é que pode restabelecer a nossa vida espiritual? Não é o homem, é Deus. E o salmista ele sabia muito bem disto. É Deus. Por isto ele clama. Por isto ele lamenta. Por isso ele pede ao Senhor: Senhor, conduza-me ao teu santo monte, ao lugar aonde habitas. Olha onde o salmista ele quer ir. O salmista pede para que Deus o conduza à sua presença. É nesse lugar que o salmista ele deseja estar. E por isso ele ora, ele pede a Deus. É tudo que o salmista quer. É tudo que ele quer. Ele quer sair do Monte Hermon aonde ele se encontra. Ele quer ir para o Monte Santo de Deus, ao lugar aonde o Senhor habita, ao seu tabernáculo, à casa de Deus, naquele lugar aonde ele pode oferecer culto e se alegrar junto com os irmãos. Queridos, é porque ele tem esse desejo contínuo no coração, é que ele faz essa oração, que ele lamenta, que ele clama ao Senhor. E aqui nós vemos agora no versículo de número 4, o desejo que ele tem de Deus cumprir esse desejo no coração. E no versículo 4 ele expressa assim: Senhor, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu.
Na versão da NVI, o salmista ele diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte plena de minha alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista ele quer ir ao altar de Deus, ao lugar da sua presença, ao lugar de sacrifício, ao lugar de adoração, ao lugar de serviço, ao lugar aonde as famílias de Israel se reúnem, ao lugar aonde a comunidade da aliança se reúne para adorar e para expressar adoração ao Senhor. É lá que ele quer estar. Ele não quer estar em nenhum outro lugar, a não ser naquele lugar onde Deus, ele se manifesta, ele manifesta a sua presença. E ele diz, no lugar lá, da habitação de Deus, mas ele diz assim, de Deus, que é a minha grande alegria. Quero repetir para você. Ele diz, de Deus, que é a minha grande alegria. A alma do salmista satisfazia-se em Deus. Para o salmista, Deus era a sua grande alegria, ou a sua fonte plena de alegria. Grande alegria, uma alegria incomparável. Nada na terra poderia proporcionar tanta alegria na alma, na sua alma, como Deus. Esse Deus é fonte plena de alegria. A verdadeira alegria só pode vir de um único lugar, ou de uma única pessoa. Deus. Será que podemos compreender isso? E será que hoje nós podemos dizer que nós temos desejo de Deus de estar juntos como igreja para adorar e servir ao Senhor, porque Deus é a nossa grande alegria, porque Ele é a fonte de plena alegria do nosso coração? Para o salmista, sim. O abatimento da alma do salmista, como também a alegria que somente Deus podia proporcionar em seu coração, nos revela que o salmista sabia muito bem o propósito de Deus ter o criado. Deus criou o homem para que o homem pudesse estar diante dele e glorificá-lo. Criou o homem para o homem viver para a glória de Deus. Deus criou o homem para o homem estar diante dele e ter plena satisfação e alegria nele. Deus criou o homem para o homem se satisfazer em Deus. Eu pergunto, você sabe do propósito que Deus o criou? O propósito que Deus me criou, o propósito pelo qual Deus te criou, não é diferente do propósito pelo qual Deus criou o salmista. Deus nos criou para estarmos diante dele, para viver para a glória dele e ter plena satisfação nele. Queridos, a ausência de Deus ou da casa de Deus na vida do salmista causava grande abatimento à sua alma, mas a presença proporcionava grande alegria em seu coração. A privação de cumprir com a vontade de Deus em ir à sua casa e adorá-lo causava-lhe abatimento em sua alma. Mas ir à casa de Deus, reunir-se com os irmãos, cantar louvores, tocar instrumentos a Deus, isso sim proporcionavam grande alegria em seu coração. O salmista tinha essa alegria. E ele queria que Deus viesse a cumprir com esse desejo do seu coração. E esse tempo de privação que ele estava passando em não poder ir, nesta poesia revelou o que estava dentro do coração dele. Um desejo ardente por Deus, um desejo contínuo por Deus, em lhe prestar culto. Eu pergunto para você,
esse tempo que estamos vivendo, o que está dentro do seu coração? O que esse tempo revela que está dentro do seu coração? Será que nós temos entristecido por não estarmos juntos? Temos tido o desejo no coração de não ver a hora de tudo isso acabar para servirmos juntos ao Senhor, como igreja reunida, ou desse jeito como estamos fazendo? Está tudo bem. Hoje, nesse exato momento, o que tem sido a sua maior alegria? Tem sido Deus? O que tem sido a sua maior alegria? Eu acredito que Deus está permitindo esse momento na nossa vida e na vida da igreja para revelar algumas coisas dentro do nosso coração. A nossa maior alegria deve estar no Criador e não na criatura. A nossa maior alegria deve estar em Deus e não naquilo que nós desejamos como coisas alcançadas na nossa vida. Deus é a sua maior alegria hoje. O seu maior desejo é por Deus. O do salmista era. E o salmista, ele encerra essa linda poesia de lamento, expressando mais uma vez a sua firme esperança em Deus. A sua firme esperança em Deus. Nós chegamos no versículo 5 do Salmo 43 e vemos o salmista dizer, depois desse clamor, depois dessa petição, depois de expressar esse desejo ardente de ir à casa de Deus, de ir ao tabernáculo, de ir ao Monte Santo, de cantar louvores ao Senhor. Ele diz assim, no seu último estribilho desta poesia: porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. O salmista, ele vai encerrar essa poesia como o último estribilho dessa estrofe, dessa poesia, expressando mais uma vez a sua firme esperança em Deus. Esperar em Deus. Esperar em Deus. O salmista, por 3 vezes nessa poesia, ele espera, ele expressa que ele põe toda a sua esperança, toda a esperança da sua vida em Deus. Ele não deixava se levar pelo abatimento da sua alma, não deixava ser dominado pelos insultos dos homens perversos. Por mais que a sua alma tivesse abatida, e por mais que pessoas viessem atacar a sua vida, ele não deixava se levar e não deixava ser dominado por nada disso. Ele colocava toda a sua esperança em Deus. Porque ele queria que Deus o guiasse e que Deus conduzisse a sua vida. Essa era a fé do salmista. Uma fé em Deus. A sua fé estava em Deus. Ele fazia com que, através dessa fé, que ele depositasse toda a sua esperança em Deus.
O firme propósito de sua vida era louvar a Deus. E esse era o seu único propósito que ele tinha no coração. Louvar a Deus. Ele colocava a sua esperança em Deus, porque ele sabia que somente Deus é que poderia fazer algo pela vida dele e mudar toda essa situação. E a fé que ele tinha em Deus era tão real e verdadeira, era tão convicta, de que ele podia afirmar: eu ainda o louvarei. É como que se ele pudesse dizer assim, é como que se ele estivesse dizendo: hoje eu não posso, a minha alma está abatida, mas eu vou esperar no Senhor, porque eu tenho fé, porque ainda eu louvarei. Eu ainda poderei estar na casa do Senhor para adorar a Ele, para servir a Ele. Eu ainda o louvarei. Uma confiança em Deus, uma fé em Deus e uma expectativa no dia de amanhã em Deus. Quem espera no Senhor, quem tem fé em Deus, pode ter alegria no coração e a expectativa de um futuro maravilhoso na presença de Deus. E era isto que o salmista ele estava expressando aqui. Nada mais tomava o coração dele, a não ser a esperança que ele tinha em Deus. O que toma o seu coração hoje? As preocupações? Os insultos? O que toma o seu coração hoje? Permita que seja a sua fé em Deus. Permita que seja a sua esperança em Deus que venha dominar toda a sua vida, para que você possa ter alegria e expectativa do dia de amanhã em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, queridos? Porque para o salmista, Deus era o seu Deus, o seu Salvador, o seu ajudador, aquele que o auxiliava na caminhada. E é assim que também nós temos que ter Deus em nossa vida, como o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso ajudador, aquele que nos auxilia, que nos ajuda na caminhada da vida. Amém, queridos? Quero caminhar para nós concluirmos. Nós chegamos até aqui, nessa bela poesia de lamento. Aliás, uma das mais belas de lamento dos salmos que nós podemos encontrar. E nesses dois salmos, no Salmo 42 e 43, o que nós vimos? Nós vimos o desejo ardente de um homem por Deus, o desejo por Deus em lhe prestar culto. E não somente isso, mas também nós vimos uma profunda tristeza e abatimento da alma, porque o desejo que ele tinha de ir à casa de Deus estava sendo privado em sua vida. E vimos também que, apesar de toda essa situação de tristeza e de desejo por Deus em lhe prestar culto, era contínuo. O desejo do salmista era contínuo. Contínuo. Não era altos e baixos, mas era contínuo. É isso que nós vimos. E em toda essa poesia, nós vimos que o salmista, ele confiava e punha toda a sua esperança em Deus. Ele colocava toda a sua vida em Deus e ele confiava em Deus. Amém, queridos? O meu desejo e oração é que essas palavras, elas venham fazer parte de nossas vidas. Que nós tenhamos no nosso coração um profundo e ardente desejo por Deus, mas um desejo contínuo, um desejo que não acaba, de estar na presença de Deus, de servir ao Senhor junto com os outros irmãos. Eu quero dizer para você, esse tempo juntos, online,
é apenas um momento. O nosso maior desejo deve ser como o do salmista. Eu ainda o louvarei junto com os meus irmãos. Eu ainda vou sair da minha casa com muita alegria, junto com a minha família, para servirmos a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Convido você, da onde você está agora aí, fechar os teus olhos, colocar mais uma vez a sua mente e o seu coração diante de Deus, para nós orarmos. Senhor, nós queremos nos alegrar na Tua presença, por causa da Tua palavra, que ela nos ensina, que ela revela a Tua vontade e o Teu desejo por nós. Hoje o Senhor falou mais uma vez ao nosso coração, de que o nosso desejo pelo Senhor e de prestar culto ao Senhor deve ser um desejo contínuo, um desejo que não pode acabar. Pai, que isso seja forte dentro de nós, dentro de cada coração, de cada família, de cada filho, de cada servo do Senhor. Essa oração que fazemos. Nos abençoe e nos dê uma semana na Tua presença. Uma semana onde possamos provar da Tua presença, da Tua misericórdia e do Teu amor. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Dá aquele abraço quebra-costela aí no irmão que está aí do seu lado, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, naquele que está do seu lado aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo.